E o que o Lucas gosta, o que o Lucas faz fora trabalhar na IBM, vir trabalhar aqui no Mofo. Bom, vai parecer que é combinado, mas não é. Mas um dos meus passatempos é uma coisa que eu faço aqui no Mofo também, que toda semana eu gravo um stream de jogos com os meus amigos. Eu jogo Dungeons and Dragons, que é RPG, né? Que é um jogo de interpretação de papéis, onde você tá cada um fazendo um personagem diferente ali, contando uma história em conjunto. A Nídia conheceu você? Já tava nessa, Nídia? Nossa, Gente. Já tempo. Eu comecei a me envolver com RPG quando eu tinha 8 anos de idade. E você, Nídia, já jogou? Não. Não? Minto, já. Já? Pra nunca mais. Mas eu explico o porquê. Porque na época a gente namorava. Então morava em São Paulo, vinha, fim de semana. Aí eu fui jogar um dia aqui, não sei o que aconteceu, não tinha uma pessoa. Fui eu jogar. Eu já tinha lido os livros. E aí me botaram pra jogar. Eu assim, tá. Eu era, sei lá, uma condessa, não sei das quantas, e a galera vinha falando. Eu falei, meu, o que esse cara tá falando, gente? Eu não sei nada que ele tá falando. Foi mal programado. Foi mal planejado. Nunca mais na minha vida. A pessoa que ia fazer não foi, daí não tinha quem fazer, mas quem não deu tava lá, certo. sem fazer nada? É. A Nídia foi lá jogar RPG. Eu falei, nunca mais. Foi mal planejado. Não. Esse aqui é o Larguei Mão do Home Office, um podcast totalmente produzido e gravado aqui no Mofo Workspaces com coworkers do Mofo. A ideia desse podcast é trazer essas pessoas para contar um pouco das suas trajetórias profissionais, até para vocês saberem quem são as pessoas que usam o coworking, entender como elas no dia a dia convivem aqui no espaço e como o coworking fez diferença na vida dessas pessoas. Hoje eu estou aqui com um casal. Não é só um convidado, hoje é um casal, que são nossos clientes há muitos anos já. Depois a gente vai tentar descobrir, puxar na memória aqui há quanto tempo, mas eu tô aqui hoje com a Nídia e o Lucas. Então a gente vai começar primeiro apresentando os dois. Nídia, quem é você, Nídia? Conte um pouquinho da sua trajetória profissional, enfim. É meio complicado explicar o que eu faço. Então vamos lá, eu vim de uma empresa de tecnologia, eu trabalhava em RH, com projetos, implementava projetos, sistemas. E hoje eu trabalho na Renault. Entrei na área de RH também, trabalhando com projetos de transformação digital. E faz 2 anos que eu trabalho na área de TI. Ainda um pouco com transformação digital para as áreas de RH e comunicações e Latam, basicamente. Tá, mas conta um pouquinho antes, assim. O que você fazia antes de fazer esse trabalho atual? Você é formada no quê? Qual que foi a sua formação? Ixi, aí só vai melhorar a história. Eu sou formada em comunicação social. Nunca trabalhei com isso. No meio da faculdade falei, não sirvo para agência, mas vou terminar a faculdade. Mas eu adorava o curso. Eu cheguei no curso porque eu fui ver, gostei. Falei, nossa, tem aula de fotografia, né? Tem aula de rádio e TV. Achei maravilhoso, fui lá, mas eu falei, cara, não tem nada a ver comigo. Vamos terminar. E na época eu já trabalhava, só com outra coisa que não tinha nada a ver. Nem me lembro mais na época com que eu trabalhava, mas nessas andanças, nessas mudanças de área, eu trabalhava na IBM, na empresa de tecnologia. Eu mudei muito de área, eu sempre tive a oportunidade de buscar novas oportunidades. E foi em RH que eu gostei mais do tipo de trabalho, trabalhar com pessoas, relações, etc. Então, assim, no final das contas, sou formada em uma coisa e trabalhei com outra. E hoje eu tô em TI, sem ter background técnico. Esse eu acho que é o resumo da minha história profissional. Legal, a gente vai explorar um pouco mais disso, porque é uma quebra de paradigma, né? É uma quebra muito grande, né? De muita gente se formar numa coisa, achando que vai fazer aquilo e no fim vai trabalhar com outra coisa. Sim. E você, Lucas? Quem é o Lucas? Pois é, uma coisa meio parecida, porque eu também me formei em Direito, cheguei a advogar por alguns anos e vi que não era para mim, não era o que eu queria fazer e acabei, tive empresa, trabalhei em escola, entrei na IBM, advoguei por uns 3 anos, entrei na IBM não por causa da Nídia, a gente já estava junto, mas não foi por causa dela. Onde eu trabalhei com suporte de contrato. E hoje eu trabalho com tecnologia também.
né, fazendo um time que cuida de sistemas para ajudar os IBMistas a trabalharem de maneira melhor. Né? Nosso cliente é o RH. Eu também não tenho background técnico nenhum. Meu time inteiro tem, né? Mas eu sou o gerente de projetos do meu time. Né? Então eu ajudo a coordenar toda a parte de documentação, do projeto em si. Né? Hoje eu trabalho junto com a parte que a gente chama de compliance, não sei como que é em português. Faço ideia. Compliance. Compliance, né? Então com questões de segurança, de dados, né? GDPR, tudo isso ajuda a coordenar para deixar os desenvolvedores desenvolvendo, e eu cuido dessa parte mais burocrática. Para quem não se tocou ainda, né, a Nídia e o Lucas, né, eles são um casal mesmo, né? Enfim, né, a gente não falou isso, eu falei que teria um casal aqui, mas poderia não ser um casal realmente que tem relações, mas enfim, os dois são um casal. E aí eu queria puxar um gancho aqui, depois a gente vai voltar para falar um pouco mais, porque me interessa muito essa questão de vocês terem uma formação, um background tão diferente e estarem hoje, né, em áreas, como a Nídia falou aqui, sem um background técnico e trabalhando com tecnologia, né? Acho que é muito legal, porque tem muita gente aí mudando de direção profissionalmente, pivotando, e às vezes bate essa dúvida, né, de, poxa, mas será que eu preciso, né? A gente vai discutir um pouco sobre realmente o que precisa, o que as empresas estão atrás. Mas trazendo um pouco dessa questão que vocês são um casal, e trazendo também que vocês dois já eram teletrabalhadores, né? Como que foi essa questão de vocês procurarem um coworking? Falar assim, não, a gente tem que sair de casa. Por que isso? Como que aconteceu isso? Como é que vocês vieram parar aqui? Na verdade, eu vim primeiro. Né? Eu vim em 2018 para cá. Eu já trabalhava remota, eu acho que já fazia alguns anos, uns 4, 5 anos, eu acho. E só que na época eu trabalhava com alguns outros países da Europa, então eu tinha uns horários bem diferentes, assim, então eu começava cedo, às vezes 4 da manhã, 6 da manhã, na época que eu trabalhava de casa, até mudar de empresa. Então eu comecei a fazer horário lá, 8 às 5 e tal. E eu comecei a sentir falta mesmo de convivência, pessoas, eu precisava sair, eu precisava ver pessoas. Foi aí que eu comecei a buscar, né? Fui no Google, achei um coworking de Sorocaba, que não é o Mofo, que eu fui testar. Eu olhei e falei, Tinha muito cara de escritório, assim, mesa branca, tudo branco, todo aquele silêncio. Falei, aí, eu falei, entre escritório, eu fico no meu escritório de casa, né? Tô muito mais confortável. Não gostei, voltei pro Google. Aí eu achei aqui. Aí eu vim aqui conhecer, falei com a Maria. Vim conhecer e tal, que legal, é uma casa, né, super, né, é pequeno, é gostoso o lugar, vou testar. Testei, peguei pacote de horas, comecei a vir todos os dias, aí a Maria falou, é melhor você fechar um plano, porque você tá vendo todos os dias, né, compensa mais pra você. Então foi assim que eu cheguei no Mofo. Foi porque realmente eu precisava voltar a ter contato com pessoas e eu busquei isso através de coworking mesmo. E o Lucas? É um pouco diferente, porque, ao contrário da Nídia, essa coisa das pessoas eu não sinto tanta falta, sendo bem sincero. Né? Eu sinto falta do meu time de vez em quando, mas eu falo, tipo, pô, a gente combina um almoço, coisa assim, eu gosto de trabalhar sozinho. Mas eu percebi que eu gastava muito tempo em trânsito. E daí, assim, vir pro Mofo, pra mim, ajudou a eu ter um controle maior do meu tempo. Então, assim, a gente se mudou, eu fico um dia bom 20 minutos da escola do meu filho. Então, eu tô aqui no Mofo, eu tô literalmente a 1 minuto da escola do meu filho. Né? Então, na hora que você começa a ver isso, pra mim, o que mais me ajudou, então vai ser válido para algumas pessoas que falam assim, pô, mas eu não quero gente. É que às vezes o teu horário fica melhor. Né? Então, assim, eu ganhei brincando 40 minutos do meu dia. Só nessa coisa, tipo, de não ter que deixar meu filho na escola, deixar a Nídia no Mofo, ir para casa, e daí começar a trabalhar, e terminar mais cedo para fazer o caminho de volta. Né? Gente, um adendo, meu filho é nosso filho, tá? É, nosso filho. Importante. Né? Então, assim, é lógico que ter as pessoas ajuda, porque tem hora que você só precisa parar 15 minutos e falar assim, pô, não quero pensar de trabalho. E daí você tem alguém que você pode vir tomar um café, que você acaba conversando,
de qualquer outra coisa, ajuda. Ajuda, às vezes, você, né, e acho que daí que vem a grande vantagem do coworking, às vezes, que é você tá tendo um problema com alguma coisa específica e você acaba conversando com alguém que você nunca conversou antes, que trabalha fazendo a mesma coisa, e você acaba, tipo, tendo um ponto de vista diferente. Às vezes de outro ramo, né? Às vezes, ramo. Mas acaba lidando com os mesmos tipos de problema, né? Com o mesmo tipo de problema. Né? Então, isso eu acho que ajuda bastante. Né? E para quem é introvertido e não quer interagir com pessoas, você não precisa interagir também. Tem dia que eu venho aqui, eu não converso com ninguém, só faço o meu trabalho e tá bom também. É o meu oposto mesmo. Né? Não, eu achei super legal essa fala sua, porque às vezes eu fico pensando assim, né? A gente tem em vocês e nossos outros clientes, as personas que são os nossos clientes, né? E às vezes eu fico muito preocupado em comunicar para quem não está aqui de que aqui é um espaço super de comunidade e tal. É isso também, mas as pessoas que são mais introvertidas, elas também têm o seu espaço ali respeitado, né? Uhum. Tipo, o Lucas, assim, o que a Nídia falou, é o oposto, né? A Nídia tá aqui, ó. Eu sou de verdade, aqui, gente. ó. Ela existe, ela tá aqui, né? A Nídia, nossa, faz amizade com todo mundo, enfim, conhece todo mundo que tá aqui, né? E o Lucas fez amizade com muita gente, mas assim, é o cara realmente mais na dele. E, poxa, mas mesmo assim, a gente já trocou altos papos aqui, né? Sim. Com outras pessoas, enfim. É legal para quem tá de fora entender que no coworking também é possível você, né, ter o seu espaço, né? Não tem... claro, eventualmente pode acontecer de alguém ultrapassar uma barreira, um limite, mas tem espaço para todo mundo, para o mais introvertido, para aquele mais extrovertido, né? Acho que isso é algo legal de trazer para quem tá de fora entender, né? Eu acho que é importante mesmo. Acho que às vezes a pessoa fala assim, puta, eu não quero ir para um coworking, sair de casa, que eu tô quieto no meu canto, mas às vezes você precisa, nem que seja um dia por semana, às vezes só para você ver um outro ambiente. E às vezes conhecer pessoas que trabalham com a mesma coisa que você, às vezes em ramos diferentes, mas que vão trazer um ponto de vista diferente, às vezes. Às vezes aquela coisa que você está martelando, que você passou. Eu já passei por isso. Você passou, tipo, quebrando a cabeça, e daí você conversa com alguém e fala assim, putz, é óbvio, era um caminho diferente só. Né? Que às vezes nem no seu próprio time você tem, porque você não tem uma diversidade de experiência que traga pontos de vista diferentes o suficiente. A Nídia faz muito isso também, Nídia, aqui? De colher percepções diferentes das outras pessoas sobre assuntos seus do dia a dia? Sobre tudo, na verdade. Não é só trabalho, não. Mas sim. Até porque às vezes as pessoas não entendem muito bem o que eu faço, né? Eu acho que é um pouco do que a Carol estava falando dela. Tem gente que eu não sei muito bem também o que faz, mas é bem isso. Então, às vezes, trocando ideia com pessoas diferentes, de áreas diferentes, sobre algum caso, por exemplo, que eu tenho, eu começo, você acredita no que aconteceu? Aí a pessoa sempre troca, né? Tipo, não, é verdade, sério, você acredita? E a gente começa a conversar sobre o tema. Eu quero discutir sobre o tema, entendeu? Então, mas é sobre tudo, né? Porque realmente, gente, quem não me conhece ainda vai entender que eu gosto de conversar, gosto de falar, e aí, tudo bem? Quem é você? O que você faz? Porque assim, quando as pessoas chegam, oi, tudo bem? Eu sou a Nídia. O que você faz? Trabalha com o quê? Mas por quê? Eu acho interessante porque a gente aprende muito, né? Sobre tudo, basicamente. Então, se eu preciso de uma consultoria jurídica, eu vou na Carol. Tem o Lucas, mas eu, né, recentemente fui na Carol. Para um tema muito específico. Mas, por exemplo, os meninos da Band Leve também, já fui trocar uma ideia com eles sobre vídeo, né? Um potencial vídeo para fazer para a empresa também. Então, no final, mesmo que você não acabe trabalhando diretamente com os coworkers, você consegue indicações, por exemplo, de outras pessoas, outros profissionais aqui. E nem só de assuntos profissionais, né? Ah, é verdade. Tem de beach tennis, gente, fui parar no beach tennis por causa do Thó, da Band Leve. Foi assim, na verdade, começou minha fase. Sua fase fitness? Minha fase fitness. Gente, o dia que vocês vierem aqui, eu sou a pessoa que tá lá no jardim fumando, fazendo reunião e bebendo, sempre.
Mas aí eu me achei no beach tênis através do toque, fazia futevôlei, troca ideia com os meninos também da Vamos jogar vôlei também. Vamos jogar vôlei, troca ideia sobre crossfit agora, na hora do almoço. Quem diria, né? Viu? Diversidade. Médico, escola, é tudo, né? Tudo. Rola Eu de escolo tudo. Na pandemia, no WhatsApp, no grupo do WhatsApp também. Gente, alguém tem indicação de quem entrega fruta em casa, legumes, consegui também. E aí é verdade, eu usei muito o grupo do Mofo durante a pandemia para conseguir esse tipo de indicações. Né? Não podia sair e tal. Enfim, quem que faz delivery de tal coisa? Sempre tinha alguém para ajudar. Até hoje, na verdade, né? Mas, Nídia, vamos falar um pouquinho mais sobre o que a Nídia faz. Porque, assim, galera, a Nídia, ela tá aqui já há 4 anos, mais ou menos. Acho que já passou de 4. Tá indo para 5. Já tá indo para 5, 2018. A gente tá acabando 22. A Nídia tá aqui, então, desde 18. E eu já troquei muita ideia com a Nídia sobre vários, né, desses assuntos, sistemas profissionais, de, poxa, vamos pensar nisso, enfim. Mas eu, de verdade, não consigo explicar o que ela faz. Até hoje. Então, se alguém pergunta, o que a Nídia faz? Eu sei que ela trabalha na Renault, né? Tava na RH, agora é tecnologia com RH e tal. Mas eu não sei exatamente o que ela faz. Então, eu queria que você tentasse explicar um pouquinho mais, porque daí, né, vai ficar mais claro para mim e para todo mundo entender o que a Nídia faz. Esse momento tá claro nem para mim. Eu já tô brincando. Eu tô brincando porque eu tô com um duplo chapéu agora. Aí fica mais difícil explicar. Mas originalmente, como TI, eu sou a ponte na América Latina, em TI, com corporate, com iniciativas do corporate. Projetos que vão virar globais, sistemas, processos, transformação, formas de trabalho. E com o time Latam, né, América Latina e os países. Então, eu faço toda essa ponte junto com os meus clientes, RH e comunicações. Só que quando eu fui para TI, além de trazer nessas iniciativas projetos novos, implementação de sistemas novos, eu descobri que eu também era responsável pela operação. Então, isso significa que todos os sistemas hoje, por exemplo, de RH, tá dentro da minha responsabilidade. Então, desde sistema de segurança da fábrica lá das catracas, deu pau, vai na Nídia, entendeu? A Nídia tem que resolver, se é um problema de sistema, o que tem que fazer, um update do servidor, enfim. Então, eu só vou explicar essa parte, a outra parte eu não vou explicar. Basicamente é isso, eu tenho que trabalhar dentro das iniciativas, visando o que o business quer. Qual é a estratégia do business hoje? Então, hoje a estratégia do RH é focada em Employee Experience. Como TI, vou trazer tecnologias para o RH para ajudar a alavancar o Employee Experience dentro da empresa. Eu vou assistir depois. Você entende de novo. Eu vou assistir algumas vezes, daí eu vou entender. E se alguém perguntar, eu não vou falar só, não, a Nídia trabalha na Renault. Não, eu vou explicar tudo. O que a Nídia faz na Renault. Ou fala, dá o contato dela, fala com ela. E você, Lucas, explica um pouquinho mais aí, que o seu também é um negócio assim... É um trabalho parecido, na verdade. Né? Eu trabalho em tecnologia dentro de uma organização que a gente chama de CIO, né, que é Chief Information Officer, e o meu time ele cuida tanto da parte operacional, né, de suporte mesmo para o usuário final, quanto de desenvolvimento para algumas aplicações para o RH. Então a gente cuida de algumas aplicações que são voltadas especificamente para o público, né, de IBMistas que estão indo trabalhar fora de seus países. Então, assim, tipo, eu estou indo para um projeto, saindo do Brasil, indo trabalhar na Polônia. Ele tem a ferramenta que faz a parte processual disso, né, de ver documentação, quem que vai olhar, trabalhar com a equipe de terceiro que vai cuidar da documentação, que vai cuidar dele chegando no país, né, que vai ajudar ele a encontrar casa. E esse sistema, meu time é um dos que fazem o suporte para esse equipamento.
É um sistema de terceiro, não é a gente que desenvolve, mas o suporte em si é a gente que faz, a parte de configuração de novas regras, coisas assim, é a gente que faz. E por outro lado, a gente tem algumas ferramentas que somos nós mesmos que desenvolvemos. Então a gente cria aplicações para o RH, e daí varia um pouco mais. A gente tem algumas que são também para vamos chamar de essa mobilidade de trabalho. Então assim, às vezes você, dentro do seu próprio país, um projeto te chama para outra cidade, seja temporariamente, seja permanentemente, tem os processos do nosso sistema que faz isso. Mas a gente trabalha também com o time daí, né, de corporate, né, tipo high level, de saúde. Então a gente teve um sistema que era para controlar o status de vacinação dos empregados da IBM nos Estados Unidos, porque era um requerimento legal. A gente trabalha com parte de desenvolvimento de pessoas, tem alguns sistemas que eu não posso falar, entrar em muito detalhe, mas tem isso também que a gente faz. Então, assim, é esse conjunto de coisas, de tanto cuidar de ferramentas de terceiro, quanto desenvolver novas ferramentas, mas tudo para uso interno da IBM. Não é para cliente externo, não é cliente da IBM. Nosso cliente é a própria IBM, os próprios IBMistas. Não sei se ajuda um pouco a clarear. Deu para entender também. Vou precisar assistir novamente, mas deu para entender um pouco mais. E aí eu estava lembrando de uma coisa aqui, né? Dessa sua experiência profissional. Recentemente você participou de um encontro, né? Que o Mofo intermediou. Foi do TEIA? Não, foi do UX, né? UXor. UX Sorocaba. Isso. Foi um dos encontros e você fez um talk contando um pouco da sua experiência, mas falando de... Isso, a gente estava falando sobre Design Thinking. Design Thinking. Na verdade, falando sobre o Enterprise Design Thinking, que é o framework que a IBM desenvolveu. E está aberto para todo mundo olhar, a gente pode colocar o link depois, se todo mundo quiser. Para aplicar o Design Thinking dentro de seus processos internos de qualquer empresa que você estiver usando, né? E é bem legal que é uma forma de você... Aproveita para explicar um pouco o que é o Design Thinking. Daí a galera vai conseguir entender como é que elas vão usar esse framework. Sendo bem simplista, tá, gente? Vou simplificar bastante aqui, né? Mas basicamente é uma forma de você agregar valor ao produto que você está fazendo. Então, assim, é você olhar do ponto de vista do seu usuário, não necessariamente do seu cliente, dividindo entre quem vai usar o seu produto, seja uma ferramenta, seja um serviço, né, de quem está pagando por isso. Óbvio, você tem que gerar valor para quem está pagando. Isso é fato. Você nunca pode escapar disso. Mas é uma forma de você conseguir olhar não só o que está sendo pedido, mas olhar do ponto de vista de quem está usando. Porque às vezes você vai olhar e ver que a solução que você pode dar pode ser completamente diferente e agregar mais valor para todo mundo que está envolvido, né? Acho que todo mundo que trabalhou com desenvolvimento de aplicação ou com marketing sabe o que passou por isso. De você olhar e falar, tipo, eu entendo o que você está pedindo, mas não é o que você quer, não é o que você precisa, né? E o Enterprise Design Thinking tem um processo para você seguir, um conjunto de ferramentas para você utilizar para você chegar mais nesse mundo ideal. O que pode ser, né? E, lógico, tendo também o controle para você não ficar só na teoria, né? Que toda a ideia tipo, você tem uma ideia, você não faz só desenho, né? Tipo, só uma teoria do que pode ser. Não, você cria a ideia, você está sempre criando um protótipo, sempre mostrando um protótipo e aperfeiçoando os protótipos em cima dessas ideias. E essa ferramenta que você falou que ela está disponível, ela cumpre essa função e ela serve
alguém tem uma ideia de um serviço, uma ideia de um produto, ela consegue usar, seguindo esses passos, ela consegue fazer uma validação dessas informações. Exato. E meio que fazer o protótipo. Ele tem todo o processo de como que você vai, né, saindo dessa tua necessidade primária, né, tipo, como que você vai pensar em soluções, que tipo de resultados você está querendo dar, né, e dentro de a gente chama de um loop, né, de você estar sempre revendo o seu conceito. E é lógico, vai chegar uma hora que você fala assim, não, preciso tomar uma decisão, não dá para ficar só floreando, né? Tipo, eu descarto isso de vez. Eu descarto, ou tipo, não, tá aqui, é isso que a gente vai fazer, e juntando com a ideia de ágil, né, tipo, você tenta, não deu certo, você analisa o que não deu certo e começa de novo, né? E a ideia, então, é, tipo, se for para errar cedo, errar rápido, para você já corrigir o curso e ir arrumando, né? Para você não ficar nessa coisa, só tendo ideias e nunca coloca em prática, você nunca sabe o que vai funcionar ou não, né? Então, ele tem tudo isso para te ajudar a chegar nesses resultados mais rápido. Muito legal, eu vou deixar depois aqui, galera, o link, né? Vou colocar aqui para vocês, colocar na descrição também do vídeo para quem está vendo no YouTube. Para quem estiver ouvindo no Spotify, daí eu vou falar, ó, vai lá no YouTube para pegar o link, porque não tem como deixar o link aqui. Apesar que acho que dá para deixar na descrição do Spotify, eu faço isso também. Mas legal, é que a gente tem que pensar em tudo, né? Onde que você está ouvindo, né? Enfim, a Nídia começou a falar um pouquinho, né, do que ela gosta, do que ela anda fazendo, enfim. Eu quero resgatar um pouquinho essa conversa, mas daí, aproveitar que o Lucas estava falando, eu vou continuar do Lucas, né? E o que o Lucas gosta, o que o Lucas faz fora trabalhar na IBM, vir trabalhar aqui no Mofo, o que você curte? Quais são, assim, né, o seu passatempo ou aquela coisa que você gosta mesmo de fazer? Bom, vai parecer que é combinado, mas não é. Mas um dos meus passatempos é uma coisa que eu faço aqui no Mofo também, que toda semana eu gravo um stream de jogos com os meus amigos, né? A gente tem um canal no Twitch, que a gente passa ao vivo, e no YouTube. Posso falar o link? Pode. Nós somos claro. @Fogo na Dungeon, tanto no Instagram, quanto no Twitch, quanto no YouTube agora. Pode encontrar a gente. Eu jogo Dungeons and Dragons, que é RPG, né? Que é um jogo de interpretação de papéis, onde você tá cada um fazendo um personagem diferente ali, contando uma história em conjunto, né? E é uma das coisas que eu faço para me divertir, né, de hobby, né? E faço aqui no Mofo, porque tem um espaço onde a gente consegue vir, a gente grava, tem internet, não tem dor de cabeça de estar em casa, as cachorras estarem latindo, acordando todo mundo, né? E nos dá esse espaço, assim, que a gente precisa de ter um pouco de paciência, né? Então, E você tá envolvido com isso, gosta disso desde moleque? Tipo, a Nídia conheceu você, já tava nessa, Nídia? Nossa, já, gente, já tempo. Eu comecei a me envolver com RPG quando eu tinha 8 anos de idade. Vão fazer 31 anos já. Né? Tipo, foi coisa assim de ver um jogo em uma livraria, numa loja qualquer, pedir para comprar, não tinha amigo para jogar ainda, mas fui jogando, né? E daí acabei encontrando outras pessoas que gostavam também, começamos a jogar. A maior parte das minhas amizades hoje em dia vieram de uma forma ou de outra por causa disso, né? Já joguei com gente de fora do Brasil, né? Nossa, dá pra passar mais uma hora falando de tudo que eu fiz só por causa do RPG, né? E eu acho que isso é uma outra coisa que é interessante, eu acho que dá pra linkar com o resto que eu já falei, é que eu já usei o RPG dentro da IBM como uma ferramenta de treinamento, né? Porque uma coisa que eu acho que quase todo mundo que trabalhou com learning, né, com educação dentro de uma empresa, sabe que, assim, ensinar a processar o dia a dia é muito fácil, com aspas bem grandes no fácil. Mas, assim, você tem
Tipo, você ensinar alguém a codificar, você tem ferramentas para isso. Né? Você tem exemplos, você pode fazer um shadows, pode fazer um mentoring. Mas tem algumas coisas que é muito difícil você ensinar. Tipo, você ter liderança, é difícil. É você aprender a lidar com a falha. Né? Por bem ou por mal, acho que a maior parte do nosso ambiente de trabalho hoje não nos dá espaço para errar. Né? Tipo, você tem que estar lá, né? A sensação que muitas pessoas têm que você tem que estar lá, você tem que ser perfeito todos os dias e todas as horas. E isso acaba inibindo as pessoas a quererem arriscar, a querer ter uma ideia diferente, né? E aprender a lidar quando as coisas dão errado. Uma das coisas que a gente acaba aprendendo no RPG, que foi uma das coisas que eu focava muito quando as pessoas estavam jogando, é que você pode fazer tudo certo e ainda assim pode dar errado. Né? Tipo, você fez a sua parte, mas no RPG você jogou um dado e saiu um número que não era para sair e você errou. Né? Na nossa vida de trabalho, você pode fazer todo o seu planejamento, ficou tudo lindo, tudo perfeito, e o cliente pode virar para você e falar não. Seja porque ele não queria trabalhar com você mesmo e estava só te enrolando, seja porque ele recebeu uma proposta diferente, né? Seja porque aconteceu qualquer coisa no mundo, ele perdeu a verba. Tudo isso vai acontecer. E é difícil você ensinar as pessoas a fazerem isso. É difícil ensinar a pessoa a, tá bom, eu analisar e ver, tipo, eu sei que isso é um risco, mas é um risco calculado. Eu acho que isso vai dar certo. E se não der certo, a consequência é X, Y, Z. Né? E isso é muito difícil de se ensinar. E é uma coisa que eu estava trabalhando. Acabei parando de trabalhar com isso lá dentro, porque mudei de área, mudou de função, não tinha mais tempo para conseguir expandir essa ideia. Mas era isso, e acho que isso é muito importante para a gente aprender. Eu acho que isso, de tudo que eu tirei das amizades, de experiências, de viagens que eu fiz para encontrar com os meus amigos, esse tipo de aprendizado é uma coisa que, tipo, esse tipo de discernimento é uma coisa que você não tem como aprender em muitos outros lugares. Acho que isso é muito legal. Eu achei muito legal, acho que duas coisas que, né, disso tudo que você falou que me chamam muita atenção, assim, e que eu acho muito legal. Primeiro, assim, você ter, né, algo que você tem um apego, que você gosta de fazer, tipo, há tanto tempo que te acompanha, né? A gente acaba, né, na vida adulta, né, a gente acaba eventualmente abandonando algumas coisas, deixa de lado. É difícil alguém que, assim, pô, você falou que começou a jogar com 8 anos de idade, faz mais de 30 anos que você, né, joga e está envolvido com isso, e isso acaba sendo algo que te ajuda a se equilibrar, né? Tá sempre ali, você tem o seu tempo para se dedicar àquilo. E aí, junto com isso, tem outra coisa que eu acho muito legal, que é as vivências que isso te traz, que elas não são reais, mas que elas acabam te trazendo um repertório que, por mais que esse projeto em específico que você tinha, que você aplicava, você não tá mais, mas eu tenho certeza que, tipo, no seu dia a dia, né, todo esse repertório tá ali te ajudando a resolver os problemas do dia a dia, né? Aquela coisa da simulação mesmo, né? Não sei se isso faz sentido, mas eu acho que Não faz, e é bem legal, que foi uma coisa que, né, que esse projeto lá dentro do IBM saiu por causa disso, né? De alguns programas de inovação que eu participei, que as pessoas sempre perguntavam assim, tipo, mas como que você pensou nisso? Eu sempre vinha atrás e falei assim, não, porque veio disso, né? Veio de jogar, veio de ter essa forma de pensar diferente do tipo, a gente pode arriscar, a gente pode errar, né? É lógico, sempre que tinha alguma coisa, tipo, era algo ao vivo, né? Tipo, algo live, de um projeto de trabalho. Eu sempre trabalhava com o meu gerente ou com o meu segunda linha, né? Às vezes com o próprio cliente, tipo, e eu acho que é assim, é esse caminho que a gente tem que seguir. Não é o que tá todo mundo falando, mas eu acho que o risco aqui é mínimo para fazer algo assim. Então, assim, eu não também... você tem que trabalhar dentro dos limites de autorização que você tem. Mas era isso, né? E é uma coisa que quase ninguém fazia.
Daí eu vou tomar bastante tempo, mas assim, todo mundo que trabalha com processo já, mas deve ter olhado um processo e falar assim, tipo, tá, mas por que a gente tem esse ponto de controle? Você vai olhar, tipo, porque 15 anos atrás alguém cometeu um erro e daí botaram um ponto de controle que é um trabalho duplicado só para sanar aquilo. E ninguém nunca parou pra pensar, tipo, tá, mas agrega valor? Né? Tipo, quanto que foi esse erro? Né? Vamos remover isso, vamos tirar o trabalho. Né? Tipo, hoje em dia tá todo mundo com um monte de coisa para fazer, por que a gente tem que colocar um negócio que não agrega valor nenhum? Né? E é um tipo de pensamento que nem todo mundo tem. Né? Porque tá funcionando. Então, por que você vai mexer no que tá funcionando? Exatamente. Sensacional. Muito legal. Conhecer um pouco mais aí desse lado. E você, Nídia, já jogou? Não. Não? Minto. Já. Já? Pra nunca mais. É? Pra nunca mais. Pra nunca mais? Pra nunca mais, gente. Mas eu explico por quê. Porque na época a gente namorava. Então eu vinha, morava em São Paulo, vinha, fim de semana. Ia lá pros lives. Os lives de RPG. Que a galera se une pra jogar. Mas era assim, tipo, fim de semana. E eu vinha. E ficava lá, assistindo o fim de semana. Imagina a minha felicidade. Até o momento que eu falei, não dá. Não dá. Os amigos são os amigos dele da época ainda são meus amigos, tá, gente? Mas... Então eu falo, nossa, a Nídia é brava, né? A Nídia é brava. Porque a gente saía em bar, começava, não sei o que lá do RPG. RPG na mesa de bar, não! Não é? Aí eu fui jogar num dia aqui, não sei o que aconteceu, não tinha uma pessoa. Fui eu jogar. Eu já tinha lido os livros. Mas porque eram histórias interessantes. Era o quê? Vampiro. Tinha clãs de vampiro e tal. Li todos. E aí zoavam que eu tinha lido mais que os jogadores, inclusive, né? Os livros. Sim. E aí me botaram pra jogar. Eu assim, tá. E eu era, sei lá, uma condessa, não sei das quantas, e a galera vinha falando. Eu falei, o que esse cara tá falando, gente? Eu não sei nada que ele tá falando. Foi mal programado. Foi mal planejado. Nunca mais na minha vida. A pessoa que ia fazer não foi, daí não tinha quem fazer, mas quem não deu tava lá, certo. sem fazer nada? A Nídia foi lá jogar RPG. Eu falei, nunca mais. Foi mal planejado. Não. Na minha vida, não. Só não. Isso é uma certeza já na minha vida. Demais. E aí, hoje em dia, você tá focada agora, tem algum tempinho que o seu foco é cuidar da saúde. A Nídia virou agora aqui a mentora fitness da galera, né? Super atleta. Gente, mas continuo bebendo, até porque é o equilíbrio. Mas aí, diferente é que eu falo, diferente do que as pessoas geralmente falam, em questão de exercício físico, do equilíbrio, eu treino para poder comer ou para poder beber. Na verdade, eu continuo bebendo e comendo da mesma forma. Mas para mim, o exercício físico ele é importante pela saúde mental, de fato. É a questão da ansiedade, do estresse. E por isso que eu fui atrás de esporte. Primeiro achei o beach tênis e tal. O professor acabou mudando de escola, parei de fazer aula. Eu tava fazendo academia, mas academia não gosto, parei a academia, falei, que saco, né? E aí agora eu achei no cross, mas porque o cross ele é bem intenso. E não é a mesma coisa todos os dias, igual a academia. A academia acho que pra mim é um saco fazer justamente por isso. Ir por ir, ficar fazendo a mesma coisa todos os dias. O cross, pelo menos, é diferente. E eu acabo me desafiando, né? Então, coisas que eu não conseguia fazer, agora eu consigo fazer. Então, eu vou tentando sempre um pouco mais. E o cross é ótimo porque eu faço geralmente 6 da manhã. Então, já dá uma queda na minha ansiedade pra começar a trabalhar. Então, pra mim, assim, a questão do corpo é uma consequência. Pra mim, o mais importante é pela saúde mental mesmo. Então, por isso que eu acho que eu continuo firme. Porque pra mim é importante. Legal. Eu tenho acho que a gente já tá indo pros finalmente, mas eu tenho uma curiosidade, uma pergunta pra vocês dois. Porque eu sempre fico, assim, olhando, né, os nossos coworkers, os nossos clientes, eu fico impressionado, ainda mais agora nesse cenário, né, pós-pandemia, o quanto vocês e a maioria dos nossos coworkers tem que ficar online, tem que ficar fazendo, né, call a toda hora e tal. E tipo, eu faço assim muito esporadicamente algumas reuniões porque eu tô lidando com os nossos clientes do dia a dia aqui, tem algumas reuniões, tenho. Mas eu não consigo, tipo,
Pra vocês é super de boa, assim? Ou isso tem a ver com esse lance da ansiedade também? Tipo, essa coisa de ter um monte de chamada o tempo inteiro, tendo que estar online, conversando com as pessoas. Como que é isso, assim? Porque não entra na minha cabeça, sabe? Tipo, eu vejo vocês, às vezes, passar o dia inteiro, praticamente, conversando. Assim, o desgaste disso, eu não consigo entender, assim. Eu vou antes. Ok. Geralmente a minha agenda ela é lotada todos os dias. Tem dia que acaba sendo muito produtivo, que você passa o dia inteiro em reunião. Então, o que eu tento fazer é bloquear a minha agenda em alguns espaços para ter, realmente chama focus time, que é o tempo que eu tenho para fazer o que eu preciso, trabalhar em coisas específicas que só eu vou fazer, tipo ler e-mail, alguma apresentação, porque senão realmente a gente passa o dia todo em reunião sem produzir. E tem uma coisa que eu aprendi ao longo dos anos eu não preciso trabalhar até mais tarde, porque sempre vou ter trabalho. E é uma coisa que eu não quero, justamente, não é porque eu passei o dia inteiro em reunião que eu vou ficar à noite lendo e respondendo e-mail. Eu odeio esse tipo de coisa. Então, eu sei que eu tenho que me organizar dentro desse dia para poder fazer as minhas coisas sem precisar ficar, de fato, até mais tarde. Hoje, bom, Marcê, eu tô aqui 4 anos. Então, no começo eu fiquei muito, mas porque eu tava no meio de uma implementação de projeto. Aí, ok. Aí é fase. Mas hoje eu monitoro muito essa questão de não ficar até mais tarde. Porque aí sim, aí eu acho que é onde gera ansiedade, vira uma síndrome de um burnout, porque você simplesmente não desliga. E eu desligo. Então, fim de semana, à noite, eu olho o WhatsApp de trabalho, mas assim, se não é nada comigo urgente com o meu time, espera até o dia seguinte. É isso. Mas eu acho que a gente precisa ter cuidado com isso, de ficar online o tempo todo. E é entender, né? É impossível você estar disponível 100% do tempo. Pronto. E você, Lucas, como é que lida com isso? É bem parecido, assim. Acho que uma das coisas que eu aprendi principalmente quando eu comecei a ser home office com maior frequência, foi aprender a falar não. Primeiro. Alguém manda um pedido de reunião, não explica por que é. Não tem agenda, não tem assunto. Não. Tipo, não vou participar de uma reunião que eu não sei por que eu tô lá. Né? Se manda uma reunião pra mim e eu vejo, tipo, não tem nada pra eu falar, de novo, por que você precisa que eu esteja aqui? Né? Que acho que isso é uma coisa que a gente também não tem muito costume de fazer. Em segunda parte, como a gente já falou, acho que tudo depende do porquê que você tá lá. Né? Então, assim, hoje, sei lá, 60% das minhas reuniões é pro meu time não ter que participar da reunião. Porque fica colocando, tipo, de novo, né? Teve mudança de legislação num país X, quais são as mudanças que a gente tem que fazer? Enquanto tá na teoria do que vai ter que ser feito, tipo, quando estão explicando, tipo, por exemplo, Turquia mudou de nome. Né? Tipo, agora em inglês não é mais Turkey, é Turkey, escreve de um jeito diferente. Enquanto tá tendo a discussão de quem vai ter que fazer o que, qual que é o prazo para isso, meu desenvolvedor não tem que gastar o tempo dele estando lá. Né? Então eu tô lá para fazer esse tipo de coisa. A gente está numa correria agora para fazer compliance de segurança. De novo, quando estão falando o que é que precisa ser feito no âmbito geral, sou eu que tô lá. Se quer update, você fala comigo, você não fala com o meu time. Né? Então, a parte do meu trabalho em reuniões é para isso. É para deixar o meu time trabalhar e eu faço esse filtro do que informação precisa chegar até eles, né? Que informação precisam deles, eu pego dentro do horário de cada um, né? Porque a gente tem gente, não necessariamente em outros países, mas no Brasil inteiro, cada um com a sua necessidade do dia a dia. Né? Tem gente com filho, com horários diferentes de escola, tem gente que entra mais tarde, tem gente que entra mais cedo. Né? Então assim, daí eu converso com cada um deles, consolido as informações e mando pra frente. E do que precisa também, porque né, eu sou chato. Então assim, se não precisa da informação, se não me explica por que precisa da informação, eu não vou te dar. Né?
E nas reuniões é bem isso. Né? Então, assim, na média, eu tento manter no máximo 4 horas de reunião por dia. Não tenho conseguido. Né? Assim, nesses últimos meses tem sido, chutando bem baixo, uma média de 7 horas, e às vezes eu tenho 3 reuniões no mesmo horário. Mas eu tento não ter reuniões que não tenham necessidade de eu estar lá, nem que seja só para alguém do meu time não estar. Né? Então, acho que isso é uma forma de ajudar também. Né? E conversar também, vai ter uma reunião de 3 horas, pra quê? Qual hora que você precisa de mim? Ah, eu preciso de você pra falar de tal coisa, tá? Então me coloca no começo ou no final. Né? Que daí eu vou e eu tô fazendo outra coisa enquanto você tá falando com outras pessoas. Né? E nas reuniões que eu controlo, eu tento também ser muito claro e objetivo. Ah, tem uma reunião que eu tenho com o meu time todo dia. Meia hora. Tem 10 minutos de assunto, acabou. Não tem que ficar enrolando, não tem que inventar assunto para conversar. Né? Da mesma forma, estou numa reunião, passou o assunto, estou enrolando, gente, beijo, tchau. Queria complementar uma coisa que eu lembrei, que as empresas têm feito muito isso agora, desde a pandemia, na verdade, de colocar limite. Tipo, reuniões 45 minutos, para dar tempo para as pessoas terem 15 minutos para ler e-mail, ir no banheiro, o que quer que seja. Muitas empresas fizeram isso justamente pelo fato das pessoas irem de uma reunião para outra sem ter uma pausa. E isso é muito importante. Isso a gente tem feito também. Tem tentado, pelo menos. Eu sempre boto 45 minutos e tento manter os 45 minutos. Você sabe, eu bebo muita água, eu preciso ir no banheiro, gente. Eu vou no banheiro, eu preciso ir no banheiro antes. Então é importante ter esses minutinhos antes de ir para a próxima. Boas dicas aí para vocês controlarem também quem passa por isso, e é algo que veio mais do que nunca agora para ficar, né? Não tem como. Eu falei assim, eu se tivesse que passar por isso, eu não sei como é que seria para eu me adaptar, porque realmente assim, começa a me dar um pânico, sabe? De tô aqui o tempo inteiro, e eu tenho muita dificuldade, se eu não tô presente, eu tenho muita dificuldade em manter a atenção no que tá acontecendo. Então talvez isso me incomode mais ainda, assim, porque eu não consigo estar 100% presente. E eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. É ridículo, assim. Se, alguém tá falando ali, eu fui olhar outra coisa, esqueça, já perdi totalmente o fio. Maravilha. Muito obrigado pelo papo. Foi muito legal entender um pouquinho mais aí do que vocês fazem, né? Conheço muito vocês já pelo tempo que a gente tá junto aqui. Faltou uma pessoa importante aqui, que é o Kenzo. O Kenzo tá ali fora. O Kenzo é o filho da Nídia e do Lucas. Figuraça. Conhecidíssimo no Mofo. Conhecidíssimo. Todo mundo conhece o Kenzo. Depois a gente vai pegar um takezinho dele aqui só pra incluir no final aqui, porque é necessário. Esse menino tá aqui em todos os momentos com a gente, até porque a rotina deles, né? Você viu, o Lucas falou, né? Deixa o Kenzo, vem trabalhar, muitas vezes tem que buscar e volta aqui mais um pouco, como é o caso hoje, que eles tinham que gravar, ele tá ali fora ali com a Clarice, tá ali fora com a galera. Mas é isso, agradecer demais vocês pelo papo, espero que quem assistiu aí, né, curta esse papo com vocês aí, conhecer um pouquinho mais vocês. Legal, obrigada, Márcio. Tô aqui há tanto tempo que eu realmente me sinto em casa, eu acho que o Mofo fez uma diferença muito grande na minha vida, né? Acho que você viu, né, me viu passando por várias fases, inclusive fases bem difíceis na minha vida, de trabalho, lado pessoal, você sempre me apoiou, né? Não só você, como todo mundo aqui. Então, pra mim, eu me sinto realmente em casa aqui. E, pessoal, é verdade, eu existo, sou a garota propaganda, porque sempre venho. Quando vocês vierem aqui, estarei ou na minha mesa do lado da geladeira, ou lá fora fumando, ou vocês vão me encontrar bebendo cerveja eventualmente em algum lugar. Mas obrigada, Márcio. Valeu, prazer Nídia, estar aqui. Valeu. Obrigadão, Lucas. Valeu mesmo. Obrigado. Tô sempre aqui. Tô sempre aqui. Sensacional. Galera, esse foi mais um episódio do Larguei Mão do Home Office. Você pode, se você está ouvindo no Spotify, você pode ver, né, a Nídia e o Lucas, a nossa garota propaganda. Você pode ver no YouTube essa entrevista aqui. E se você curtiu esse material também, isso aqui é produzido aqui dentro do Mofo. A gente está aqui dentro do estúdio com o Thiago e com o Yuri. Então, esse espaço e esses equipamentos estão aí à sua disposição.
Caso você tenha aí uma ideia de podcast para tirar do papel, ou se você já faz um podcast ou quer fazer algum conteúdo audiovisual, fala com a gente e vem pro Mofo.